Como um bom goiano, eu gosto que no almoço, ou na janta, ou quem sabe nos dois, eu sempre tenha arroz e feijão. Não importa se o prato do dia é uma lasanha, é um estrogonofe, dificilmente eu fico sem o arroz e feijão. Mas pensa comigo, se em alguma dessas refeições, ou se para o resto da minha vida eu não tiver mais arroz e feijão, eu consigo sobreviver. Eu consigo substituir esses alimentos, ainda que eles sejam tão necessários a mim, por outro alimento qualquer. Eu vivo sem arroz e feijão. Mas eu não vivo sem alimento. Eu não vivo sem comida alguma. Eu preciso me alimentar. Nem que seja com coisas que eu não gosto de comer. Eu preciso, porque disso depende a minha sobrevivência. Então eu preciso comer. Na vida cristã, nós temos elementos que são básicos, que são basilares para que a gente continue vivo espiritualmente. Elementos sem os quais a gente não consegue viver sem eles. Como você sabe, todas as manhãs a gente está aqui lendo a Bíblia 365. Hoje selecionei mais uma porção dela. Ela sempre traz uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, uma porção do livro dos Salmos e uma porção de Provérbios. E o objetivo é que a gente leia a Bíblia inteira ao final de um ano. Agora eu estou com a minha Bíblia aqui aberta na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e apenas esse versículo, ele diz o seguinte nessa versão que a gente usa aqui: nunca deixem de orar. Se é para nunca deixar de orar, quer dizer então que eu não posso passar um dia sequer sem orar. Um pastor presbiteriano americano, R.C. Sproul, ele dizia que é possível que exista alguém que não é crente e ore, mas não é possível que exista um crente que não ore. Meus irmãos, entendam que a nossa vida, a nossa existência enquanto cristãos depende da oração. Eu e você não teremos nenhum progresso, não continuaremos existindo sem a oração. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo, são as últimas recomendações, inclusive, ele está aqui no final da carta aos Tessalonicenses, é que esses irmãos não deixem de orar jamais. É como alimento para a gente. Entenderam que arroz e feijão dá para eu viver sem, mas não dá para eu viver sem oração, não dá para eu viver sem comida. Entendem? Pensem na oração dessa maneira, como um elemento do qual depende a sua vida. Se depende a sua vida, então você vai observar, você vai praticar. O nosso problema é que, já que diferente da fome, por exemplo, a fome espiritual, ela não nos traz uma morte imediata, né? Alguém já disse que para você morrer de fome física, você precisa ficar aí entre 8 ou 9 refeições sem comer. Pule 8 ou 9 refeições que você costuma ter na sua vida e provavelmente você não vai conseguir resistir, você não vai conseguir sobreviver. O problema é que a gente consegue ficar uma semana, 9 dias, um mês, quem sabe um ano sem orar. E a gente não morre. Ou parece que não estamos morrendo, porque na verdade estamos morrendo aos poucos. Estamos ficando cada vez mais distantes de Deus, dos meios de graça, como a própria oração é. Entenda, se o Deus encarnado, Jesus, enquanto caminhou por essas terras aqui, orava e achava tempo para orar, mesmo em meio a dias corridos, dias complicados, imagina a gente. Imagine o quanto nós não deveríamos orar. Então, meu irmão, minha irmã, se por acaso você tem conseguido se manter de pé sem oração, a minha oração é para que Deus te desperte e te faça saber que você não vai resistir por muito tempo. E se por acaso você tem brincado com Deus, tem orado só quando te dá vontade ou só quando alguém te lembra, como nesse vídeo,
A minha oração é para que não seja necessário esse lembrete, porque ninguém precisa ficar te lembrando que você precisa comer. Ninguém precisa ficar te lembrando que você precisa tomar água. Aliás, água, alguns até que precisam ser lembrados, né? Porque não tomam, depois tem problemas renais aí, né? Mas a minha oração é para que você não tenha que ser lembrado que você precisa orar, porque disso depende a sua vida. Você é um cristão, e se é um cristão, você vai orar. E vai orar o tempo todo, em todo lugar, sem cessar. Você irá orar de joelhos em seu quarto, com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Você irá orar no trânsito, no seu trabalho, o tempo todo. Você estará em atitude de oração. Pense nisso. Considere a oração algo sem o qual você não sobrevive se ficar sem. E repense o seu tempo com Deus, repense a maneira como você tem tratado a vida de oração. Se você tem encarado como algo que você faz quando lembra, quando dá na telha, quando tem vontade, ou quando vai para a igreja, ou na igreja. Tem gente que pensa que orar no culto é o bastante. Repense a sua vida de oração, reconsidere e passe a encará-la como o alimento sem o qual você não vive se você ficar sem. Quero orar por você. Bendito Deus, a minha oração é para que os meus irmãos orem mais. A minha oração é para que cada um de nós possamos nos atentar para o que disse o apóstolo Paulo aqui. Que a gente ore o tempo todo, sem cessar, sem parar. Deus, não nos permita viver um dia sequer sem falar contigo. Não nos permita viver semanas, meses sem falar com o Senhor. Disso depende a nossa vida, Pai. Então a minha oração é para que o Senhor desperte o nosso coração, desperte a nossa mente, para que não seja nem preciso as pessoas ficarem nos lembrando. Nós sabemos da nossa necessidade e vamos orar. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e assim faça essas mensagens chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe você.